Os deputadas e deputados estaduais presentes aqui nessa casa, boa tarde. A mesa, muitos dos quais, inclusive, nós já dialogamos, debatemos, construímos importantes processos em defesa da classe trabalhadora aqui no nosso Estado, em especial da educação, que é de onde eu venho. E eu começo exatamente fazendo um cumprimento aos mais de 250, 70 mil trabalhadores em educação da rede estadual, que iniciam nesta semana o nosso ano escolar na rede estadual. Um ano, de fato, bastante difícil, cujas pautas que estão sendo apresentadas são de retirada de direitos. Eu tenho a expectativa que nós possamos fazer desse espaço, que é a Assembleia Legislativa, um lugar do debate, do seu conteúdo, e que nós possamos não fazer o caminho único, como foi apontado aqui na sexta-feira no discurso do governador Romeu Zema. Existem vários caminhos, existe de quem tirar. E o que não pode acontecer é que a gente retire daqueles que já sofrem há bastante tempo com a crise econômica e com todas as crises que nós enfrentamos. Mas o que me motivou a fazer a inscrição para o nosso primeiro plenário é o crime cometido pela Vale em Brumadinho. Nessa segunda-feira, alguns deputados apresentaram requerimentos para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. E eu trago esse debate porque o que nós estamos vivendo, enquanto nós nos reunimos nessa casa, existem centenas de famílias que ainda esperam que os seus familiares sejam encontrados, para que possam velá-los, para que possam enterrá-los, porque talvez nem isso as famílias tenham direito. É inexplicável como uma mineradora constrói o seu refeitório, constrói o seu ambulatório e a sua área administrativa na porta da barragem. A CPI da mineração, ela se torna essencial, das mineradoras se torna essencial, porque a Vale não é a única que subjuga as comunidades e a população aos seus interesses econômicos. Eu participei ontem de uma audiência pública promovida pela Prefeitura de Sarzedo. E nessa audiência, a comunidade estava em desespero diante das barragens existentes no município da Itaminas. Estou apresentando à mesa diretora requerimentos pedindo informações, porque depois de ouvir a Itaminas durante a audiência com a comunidade, nós concluímos que não tem plano de emergência. Se as barragens romperem em Sarzedo, não existe nenhum plano de emergência para a população, que são no mínimo 7 bairros atingidos. Lá não tem plano de evacuação, de realocação das pessoas. Não tem plano de segurança para os trabalhadores que trabalham ali na barragem a serviço da mineradora. Foi feita uma inspeção, que nós queremos ter acesso. Qual é o resultado da inspeção feita recentemente nessas barragens e que problemas essas barragens estão apresentando? E, fundamentalmente, é necessário que as mineradoras compreendam que onde elas atuam existem pessoas e comunidades que precisam ser ouvidas. Então, eu estou apresentando à casa, à mesa, e vou apresentar diretamente à mineradora esses pedidos de informação. O plano da empresa para acabar com as barragens, porque foi dito que ela fará, então nós queremos saber o plano, em quanto tempo isso será feito. Além do plano de emergência, de realocação da comunidade, em caso de rompimento de barragem, plano de emergência e esse relatório da última inspeção. Eu saí de Sarzedo muito assustada, porque processos que começaram depois do crime da Vale, lá em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão, não foram concluídos. As sirenes, essas famosas sirenes que nunca tocam quando as pessoas precisam ser alertadas, também em Sarzedo ainda não existem para alertar as pessoas. Então, faço um apelo para que a gente consiga fazer dessa CPI das mineradoras o lugar para que nós possamos fazer a apuração dos crimes cometidos pelas mineradoras no nosso Estado. Aproveito também para fazer o registro de que, nesse momento, mais de 600 famílias em São Joaquim de Bicas, no acampamento Pátria Livre, estão sem água e sem assistência da Vale, porque neste local passa o rio Paraopeba. Então, é necessário que a água seja fornecida, porque a responsável é a Vale, com o crime cometido em Brumadinho e com toda a sua extensão. Quero, em segundo lugar, trazer
a preocupação com a reforma da Previdência anunciada pelo governo federal. Eu já apresentei o requerimento para que nós façamos um fórum técnico de debate da Previdência dos servidores, porque a minha primeira leitura do que vai ser essa reforma é uma reforma que privatiza o direito à Seguridade Social, porque Previdência faz parte da Seguridade Social. É uma reforma que traz homens e mulheres para a mesma idade de aposentadoria, e nós sabemos que as mulheres trabalham mais do que os homens em atividades não remuneradas, e é por isso que existe a diferença entre homens e mulheres na aposentadoria. É uma reforma que traz um sistema de capitalização individual, inclusive utilizando o FGTS, com gestão de entidades públicas e privadas. Nós estamos diante de um processo de ampla privatização, de capitalização individual, retirando a Previdência Social do leque da Seguridade Social e retirando a Previdência Social como um direito da população, penalizando as pessoas que mais precisam da Seguridade Social. Então, a aposentadoria específica da categoria que eu faço parte, que é a de professores, está ameaçada. A aposentadoria específica da trabalhadora e do trabalhador rural também está ameaçada. Então, essa reforma é uma reforma que não resolve o problema, porque nós temos sonegadores, nós temos toda uma estrutura que deveria estar sendo revista em relação à tributação, e a opção do governo federal não é essa. Uma parte, deputado. Primeiramente, deputada Beatriz, falar que é um prazer ter a senhora aqui nessa casa, tão aguerrida. Nós já conhecemos o seu trabalho há muito tempo, então seja bem-vinda. Cumprimentar todos os colegas também que são novatos, tomara que tenhamos uma legislatura de ainda mais força aqui na Assembleia Legislativa. Quero me solidarizar também com todos da cidade de Brumadinho, falar do quanto nós também estamos sentindo essa tragédia, e que essa casa, assim como a senhora já fez, não deve medir esforços para procurar não só os culpados, mas também para que outros inocentes não passem pelo que Brumadinho passou. Eu quero fazer um alerta, aproveitar aqui também, antes, e cumprimentar o nosso presidente eleito aqui nessa casa, o amigo Agostinho Patrus. Eu quero fazer um alerta para o governo do estado de Minas Gerais sobre o concurso da Polícia Militar, que nós tivemos a suspensão da convocação dos novos aprovados. Eu venho da cidade de Sete Lagoas, todos já me ouviram falando aqui outras vezes sobre a luta contra a criminalidade lá. No ano de 2017, a 19ª RISP, o comando da Polícia Militar e também a chefia de departamento da Civil de lá, juntamente com a tropa da Militar e a Polícia Civil, conseguiram registrar a maior queda da criminalidade no estado de Minas Gerais em 2017. Isso só em Sete Lagoas. E no ano passado, novamente, a 19ª RISP foi a região da Polícia Militar e a chefia da Civil que mais registrou queda da criminalidade no estado de Minas. E aí, deputada Beatriz, o que eu quero fazer um alerta para o governo é que essa suspensão que foi anunciada pelo governo, a suspensão da convocação desses aprovados no concurso da polícia, vai custar muito caro para o governo e vai custar muito caro para o interior. Por quê? Belo Horizonte é a cidade em Minas Gerais hoje que tem o melhor número de policial para habitantes, enquanto o interior vem sofrendo com explosão de caixas eletrônicos, com assaltos na zona rural. Só a 19ª receberia mais de 60 policiais. E com essa suspensão nós corremos o risco de não receber nenhum. E não é só a 19ª. Cidades como Pompéu, que sofrem muito com a violência, Morada Nova de Minas e outras, estão sofrendo desde já com esse anúncio do governo. Peço ao Comando-Geral da Polícia Militar, à chefia da Civil, ao secretário de Segurança e principalmente ao governo do estado, para repensar. Economizar na segurança é um gasto que pode sair muito mais caro, porque nós vamos colocar vidas de mineiros em risco, principalmente no interior. Mais uma vez agradeço a parte e falar que é um prazer poder lutar com a senhora aqui, principalmente pela educação do nosso estado. Obrigado, viu, deputada? E considerando
essa semana, que é o início do nosso ano escolar, eu quero agradecer aos deputados que possibilitaram que nós pudéssemos apresentar 2 propostas de emenda à Constituição que serão muito importantes para o funcionalismo público. Quando a gente vem para cá e faz o debate de representatividade, não é mera retórica, a gente vem com tarefas que precisam ser cumpridas. Então, ontem, nós pudemos protocolar a PEC do 5º dia útil, é esse o nome que nós estamos batizando. Eu agradeço os deputados que contribuíram para que isso fosse possível, exatamente para que nós possamos trazer para esta casa o debate da importância do funcionalismo receber em dia. No orçamento existe uma disputa, e nós não podemos deixar que os nossos servidores, muitos dos quais estão passando por 15 horas na lama, fazendo os resgates, tenham seus direitos preteridos, como não saber o dia que vai receber. Então, a PEC do 5º dia útil estabelece na Constituição do Estado, porque esse foi um problema que nós enfrentamos, não existia legislação que determinasse a data de pagamento do funcionalismo e o 13º salário, para que a gente não viva nenhuma outra vergonhosa situação de parcelamento em 11 vezes do 13º, como nós estamos enfrentando. Deputada. Obrigado. Quero desejar, deputada Beatriz Cerqueira, boas-vindas a essa casa, bem como as outras deputadas, né, de forma especial, e os demais deputados que ingressam aqui conosco. Desejar muito êxito nos trabalhos e registrar aqui rapidamente, que o tempo realmente é curto nesse momento, mas simplesmente desejar muito êxito, sucesso, e dizer que tem meu total apoiamento em todas as matérias relacionadas aos direitos dos servidores. Isso é um compromisso público que eu tenho assinado, da mesma forma o deputado federal Wellington Prado, assinado em cartório, que nós não aceitamos jamais nenhuma retirada de direitos, né, que foram conquistados com tanto trabalho, com tanto sacrifício. Não admitimos retirada de direitos e faremos a defesa intransigente de todos os direitos dos nossos servidores, tanto os trabalhadores de educação, bem como todas as outras categorias de servidores do Estado de Minas Gerais. Desejar boas-vindas, deputada Beatriz, e conte comigo, que já subscrevi aí seus projetos, assinei, e vamos dar o apoiamento também, seja na tramitação nas comissões, bem como aqui, quando tiver, né, no plenário, na pauta do dia. Parabéns, deputada, conte conosco. Obrigado. Agradeço, Elismar, agradeço também, deputado Douglas, e é exatamente com esse pedido que eu termino, que nós possamos, na medida em que as comissões se constituírem, ter a celeridade de tratar uma questão fundamental, que é a vida dos servidores públicos. O salário deles em dia é extremamente angustiante você começar o mês sem saber que dia você vai receber e qual é a parcela do salário que você vai receber. Essa indefinição, ela é terrível, e trazendo para essa casa o debate para que nós possamos fazer essa disputa que é fundamental e cuidar daqueles servidores que fazem a tarefa e desempenham o papel em nome do Estado. Porque para cometer o crime, aí foi a iniciativa privada, foi o rompimento de uma barragem cuidada pela iniciativa privada. Mas quem está lá cuidando da população são os servidores públicos, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, sejam eles da União. Daí a importância dos servidores públicos na estrutura e na prestação de serviços à população. Eu termino fazendo um segundo pedido. Ainda em Sarzedo ontem, eu soube do enorme empenho, porque tenho acompanhado a atuação do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, mas soube também que não foi identificada corretamente qual é a quantidade da toxicidade da lama ao qual eles estão submetidos. Então, acho muito importante, eu vou apresentar essa solicitação à mesa, para que nós possamos acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros, inclusive no cuidado à vida dessas pessoas que estão lá. E registro, para finalizar, meu lamento pela morte da ativista Sandra Bittencourt. A ativista Sandra Bittencourt coletou denúncias contra o João de Deus e criou um movimento combate ao abuso no meio espiritual. Ela exerceu um ativismo fundamental, faleceu no último sábado, no dia 2, mas deixou uma enorme contribuição para todas nós, mulheres, fazermos as denúncias sobre os abusos sexuais que acontecem em vários locais. Como nós defendemos a vida, e nenhuma vida a menos, todas as vidas são importantes, eu termino fazendo esse registro e lamentando que a Sabrina Bittencourt tenha nos deixado, depois de contribuir de forma
de forma fundamental, para que homens que violam o direito das mulheres e que violam seus corpos sejam sempre expostos e sejam sempre investigados e possam responder pelos seus atos criminosos. Desejo que nós tenhamos uma boa legislatura, que nós cumpramos o papel do poder legislativo e que não venha nenhum outro poder dizer qual deve ser o papel dessa casa. Essa casa é plural, com a representatividade de cada um daqueles que trouxeram os seus votos e a opinião da população mineira.